Olá, o nosso entrevistado de hoje do programa Personalidade é Josué Costa. Ele é professor, ator, publicitário, poeta, escritor, dramaturgo e também é empresário, né? Ele tem uma empresa, a Encena, Instituto Cultural para a Educação Nacional de Arte, aqui no Maranhão mesmo, é verdade. Tenho o prazer de receber prazer imenso, meu amigo Wagner. Josué Costa. Prazer meu de estar aqui. Obrigado pelo convite, tá? Pelo reconhecimento ao nosso trabalho. É sempre uma satisfação conversar contigo, né? Maravilha, eu que agradeço e eu sempre aplaudo quando eu vejo você crescendo no mercado, estudou comigo, né? Fizemos publicidade juntos, você já vindo numa trajetória já de ator, de professor, né? E continua essa caminhada, né? Sim, é uma jornada, na verdade, que não tem fim. Sim. Quanto mais se investiga o mundo das artes, mais vontade se tem de empreender. E é isso que eu faço a minha vida toda, né, Wagner? Maravilha. José, para começar, você... eu te conheci na faculdade, você já era professor e era um ator que ele fez muita coisa na faculdade lá, né? E no meio daquela molecada mesmo, e a gente lá um pouco mais já, talvez mais velho, e tentando até mostrar algo diferente para aquela... Sim, você fazia até encenava algumas peças lá na faculdade. Mas quando você começou mesmo a enveredar para o caminho do teatro e de ser artista, de modo geral? Wagner, aos 13 anos, né? Tudo se despertou aos 13 anos através da poesia. Sim. Os professores já diziam que eu escrevia, né? Ah, Josué, teu trabalho é poético, e até então não acreditava. E me aconselhavam a procurar o teatro em função da timidez. Eu sempre gostei muito de estudar, mas diante de muita gente eu ficava tímido. E os professores me orientavam, né? Faça o teatro vai te fazer bem. E eu entrei para passar uns dias, eu até falo isso para os meus alunos, para passar uns dias, depois esses dias viraram semanas, meses, anos, hoje, algumas décadas fazendo esse trabalho, né? A gente tem empresa, tem livros publicados. E eu comecei, na verdade, por curiosidade e por saber da potência que o teatro é capaz de oferecer na vida de qualquer cidadão, em qualquer área do conhecimento. Antes de falar das tuas obras, né, como poeta, como escritor, né, como dramaturgo, né, eu queria falar dessa questão da inquietude mesmo, que é o ator. Agora, que não é fácil estar no Maranhão, né, e ter uma empresa voltada para a arte, voltada para esse meio, ser professor. Como é que você consegue surfar por tudo isso? Na verdade, Wagner, eu tive a feliz sorte, né, de ter grandes mestres. Sim. Eu trabalhei com Reinaldo Farai, do Teatro Experimental do Maranhão, por mais de uma década. Sim. Eu trabalhei com Clóvis Levi, conheci grandes dramaturgos, tive grandes professores, e esses me motivaram a prosseguir, continuar com a pesquisa. Então, eu sempre tive a visão de ator-pesquisador. Nunca me contentei com pouco. Então, o professor dava uma atividade, eu ia além, né, investigar sobre metodologia, sobre a aplicabilidade de tudo que há de mais moderno no mundo relacionado ao ator. Então, eu venho pesquisando uma linha do tempo, né, e isso foi me motivando e vem me motivando a prosseguir. Viver da arte não é fácil, né? Na verdade, as profissões todas são difíceis. Principalmente no nosso estado. No Maranhão é bem complicado também. E eu já tinha essa visão desde adolescente. Então, eu parti primeiro para a educação, para sobreviver, para ter um respaldo financeiro. Além da minha formação de tudo, eu precisei entrar na área de educação. Passei a dar aula nas escolas e ocupei algumas das maiores escolas. Aulas de teatro. Aulas de teatro. Uhum. Na verdade, eu trabalhei com duas profissões paralelas. O teatro, né, e a informática, a robótica. Durante mais de uma década, eu fiquei nas escolas de São Luís, escolas privadas, com esses dois segmentos. Eu era conhecido como professor de informática e de teatro. Imagina, duas coisas bem antagônicas, né? Porque dizem que um lado do cérebro trabalha com a razão e o outro com a criatividade, né? E você usava os dois, então. Sim, sim. Eu sempre usei os dois para empreender. Né? E aí, durante mais de uma década, eu fiquei, né, com o teatro e com a informática. Sim. Mas minha grande vontade, eu posso até dizer hoje o que eu escutava de um mestre, né? Ele dizia assim, eu vivo da minha emoção e da minha razão. Ele dizia que a emoção, eu falo do Reinaldo Farai, né? A emoção dele era o balé, a academia de dança. Essa era a razão, porque essa dava o pão de cada dia. Essa ele empreendia e tinha o dinheiro no balcão. O teatro, ele fazia grandes projetos, mas esses projetos tinham dificuldade de sobreviver. E ele dizia, a dança é a minha razão, o teatro é a minha emoção. E o maior sonho dele era viver da emoção. Ele dizia, a emoção não me dá retorno financeiro. E aquilo ficava ecoando na minha cabeça o tempo todo. E
na verdade, aquilo me motivava, assim, o teatro é a minha emoção, mas eu preciso também empreender e sobreviver disso. Então, foi aí que entrou a questão do senso empreendedor, visão de mercado, visão de tudo. E aí, assim que eu pude, eu deixei as escolas na área de informática, que eu gosto muito, é uma das razões, né? Mas para viver da minha emoção. Foi aí que eu empreendi o Encena, motivado pelos pais, pelos alunos. Então, centenas e centenas de crianças, adolescentes já tinham passado por um estudo comigo. E aí veio a ideia de abrir o Encena, e que tem mais de 11 anos agora, já está ganhando asas, está ocupando novos espaços. Que na faculdade a gente conversava, né, sobre isso, e você já tinha ideia do nome Encena, que tinha a questão do nacional de arte, né? Sim, boa lembrança, viu? Esse cara está pensando em algo nacional, e que bacana. E é bom que a gente vai falar daqui a pouco mais, porque ele está lançando a escola ao mesmo tempo em Teresina, não, em Belém do Pará, né? Isso. E tem convites para outras cidades. Tem convite, né? Já, e em breve no Rio de Janeiro, gente. Sair daqui do Maranhão, tá? É uma escola de arte do Maranhão, né? Essencialmente do teatro, né? Sim. Do Maranhão para ir para o Rio de Janeiro. Mas isso a gente vai começar daqui a pouco. A Encena fica aqui no Renascença, né? Ali no Renascença. Lá você dá aula basicamente para quem? Crianças a partir de 3 anos. Durante uma jornada, nós recebíamos crianças a partir de 7. Sim. Eu já vinha estudando um método nas escolas, né, que hoje esse método tem 20 anos de estudo, eu vou publicar agora em obra, em livro, e aí eu passei a trabalhar com crianças a partir de 3 anos, buscando a autonomia, através de um método chamado Enfrentar. A nossa missão enquanto educadores era fazer com que a criança assumisse o palco com total autonomia e com consciência, desenvolvendo o trabalho de coordenação motora, toda a linguagem fisiológica, a questão da fala, do canto, a interação com outras crianças. Então a criança, ela adentrava o palco, como o palco do Arthur Azevedo, por exemplo, cumpria a tarefa, que era desenvolver a cena, e tinha a noção de tempo, de tudo, e saía do palco sem o professor auxiliar. Sem o professor dizer, agora acabou, agora é a tua vez. Isso leva para a vida, né? Sim, para a vida inteira. Então, na verdade, é um método que ainda está em estudo, mas que hoje é aplicado também em algumas escolas de São Luís. Então, trabalhamos com crianças de 3 até adultos sem limites de idade. Temos alunos com mais de 80 anos fazendo teatro, legal. Profissionais aposentados de várias áreas do conhecimento, fazendo teatro para trabalhar a terapia, a memória, a estética, a pedagogia. Assim como na turma de adultos temos profissionais de todas as áreas, advogados, médicos, empresários, alguns que buscam a oratória, né, que está embutida no teatro, que é a maior oratória do mundo, e outros que estão lá também para extravasar, como terapia, até para despertar o senso empreendedor. O teatro tem essa mágica, Wagner. E se soltar, né? E se soltar. Eu lembro que eu fazia curso de locução no Senac em São Paulo, e lá tinha teatro, tinha fono, tinha tudo isso. E junto da gente lá, que já era profissional da TV e do rádio, tinham pessoas, advogados, professores, querendo se soltar, aquelas pessoas travadas, querendo se soltar através do teatro, da voz. Tá? É mais ou menos o que você faz aqui hoje, né? Sim, inclusive essas pessoas que procuram o meio artístico como possibilidade de comunicação, muitas delas não sabem que o maior medo da humanidade chama-se medo de público, é a fobia social. Verdade. Pesquisa da Unesco, pesquisa de grandes órgãos no mundo apontam como o primeiro grande medo da humanidade, o medo de gente, o medo do que as pessoas estão pensando, o que aquele olhar quer dizer. Então isso tem dado uma força também para o nosso trabalho, que na verdade desde o começo teve a visão do exercício da comunicação. Então, poxa, se o medo de público supera o medo da morte, então é um medo muito grande. E as pessoas relutam contra esse medo, né? Eu estou conversando aqui com Josué Costa, meu amigo, professor, ator, publicitário, poeta, e aí vai. E também um empreendedor. E a gente volta no próximo bloco, vamos falar um pouquinho sobre essa ideia de empreender, né, de gerar emprego, gerar renda, mas ao mesmo tempo gerar não só isso, né, que é muito palpável, né, mas gerar a emoção, né, de fazer os grupos virarem, de fato, uma obra, um teatro com arte de verdade. Com pesquisa, com pesquisa aqui no Maranhão. Já no próximo bloco. Últimos dias. Queima Total tem de tudo. Tem grande estoque? Tem qualidade?
Preços incríveis e o maior prazo. 20 vezes sem juros, sem entrada. Piso 46 por 46 tipo A Cerbras 12,90. Piso 57 por 57 tipo A HD Cerbras 16,90. Bacia com caixa acoplada Paraty Logasa 179,90. Tinta acrílica Super Demais Hidrotintas 64,90. Tem de tudo. Estamos de volta com o programa Personalidade, conversando hoje, uma conversa muito gostosa aqui com Josué Costa, professor, ator, publicitário, poeta, escritor, dramaturgo e também um empreendedor, um empresário aqui do INCENA, Instituto Cultural para a Educação Nacional de Arte. E quando a gente fala nacional, tem a dimensão realmente grande, e é grande hoje, né? Está aqui no Maranhão, em breve no Pará, e aí lançando uma semente no Rio de Janeiro, em breve, né, uma escola maranhense surgindo de repente, para o Brasil, né? Porque e estamos anunciando em primeira mão aqui, né, contigo, viu, Wagner? Muito obrigado. Esse sonho está sendo realizado, já não está mais tão distante, o Pará já é uma realidade, vamos já inaugurar em breve, né? A sede já está ficando pronta, né? Todos os professores sendo contratados, a equipe, então o Rio também é o próximo passo e não está muito longe. Bom, eu estava no final do bloco passado falando sobre justamente essa dificuldade que é de você pegar crianças, né, de escolas, né, que não têm a mínima ideia do que é o teatro, levar, fazer, depois fazer peça, colocar em evidência mesmo. Talvez, né, eles não serão atores no futuro, mas está construindo pessoas com uma visão diferente, com toda uma estrutura até emocional para sobreviver. Sim, há uma responsabilidade social muito grande, Wagner, pedagógica, educativa. Então, tem crianças que chegam com dificuldades com a fala, né, em relação a conviver com outras crianças. Tem adolescentes, tem adultos que têm dificuldade de interagir, de comunicar. Isso pessoas é normal, que estudaram bastante, que sabem, têm um currículo, né, com graduações, pós-graduações, mas que têm dificuldade de interagir com pessoas. Então, a nossa responsabilidade é fazer com que essas pessoas superem. Então, o teatro também tem essa missão, além de colocar no palco, com todo um trabalho de pesquisa, tudo muito bem fundamentado, com muito estudo, muita técnica. O que há de mais moderno no mundo, eu costumo dizer que o INCENA está buscando hoje. Nós pesquisamos intensamente, nós temos a maior preocupação com toda a parte pedagógica, com tudo que está em volta de uma produção. Não é apenas falar que é uma escola de teatro, é fazer a coisa da maneira mais correta possível. Mais correto possível. Foi isso que nos deu a possibilidade de crescer. Já temos mais de 11 anos, estamos ocupando agora um outro estado, temos convites de outros estados, o INCENA está virando franquia. Então isso, na verdade, é resultado de muito trabalho. Né? Agora, as pessoas não vão assim, direto chegar lá e eu quero entrar. Você inicia isso nas escolas. Sim. Porque as pessoas que têm dificuldade em se conversar, em interagir com outras pessoas, elas até pensam, mas a ação de ir até uma escola para tentar mudar isso é muito difícil. Então isso é feito através de escolas e amigos levando amigos, como é que funciona? Olha só, hoje o INCENA está dentro de algumas escolas de São Luís, como termo de parceria. Desenvolvemos o mesmo projeto da sede, desenvolvemos em nome das escolas, nas próprias escolas, porque fica mais fácil para alguns pais. Então o INCENA se tornou conhecido. Temos pessoas que vão à procura do INCENA porque sabem do potencial e da história que tem, e tem aqueles que são motivados porque viram o trabalho sendo feito dentro da própria instituição. É uma engrenagem que está girando bastante hoje de uma forma. Como aquele velho ditado, o boca a boca é que tem feito o trabalho crescer. A gente sabe que é preciso a mídia, hoje as redes sociais estão aí para divulgar, os meninos fazem projetos e tudo é publicado. Essa publicação também chama outros alunos e demonstra o nosso trabalho. Agora, Josué, o trabalho, eu vejo que você é professor, né, ainda de teatro nas escolas, né? Dá aula no INCENA também, tem outros professores que, né, te auxiliam também. Mas você tem tempo para escrever, né? Para fazer, já tem livro de poesias, né? Falando nisso, quais os livros? Pode falar para a gente. Na verdade, a profissão, a função, né, de professor, de arte educador, inclusive a própria condição de ator, isso me gerou a necessidade de ter novas dramaturgias. Eu já escrevia poesias. Publiquei meu primeiro livro de poesias intitulado Graças e Desgraças. Lembro. Tenho o segundo livro, que é um livro com 12 comédias, por nome Comédias para Rir e Aprender,
que como carro-chefe tem a verdadeira comédia da vida privada, que fez um sucesso grande em São Luís, pretendo remontar esse ano. Lembra do governador? O governador do corpo humano, não é isso? Lá, né, uma campanha política dentro de uma comédia, algo muito fundamentado, com fundamentação teórica na Bíblia muito Sagrada. Bom. Eu assisti algumas vezes. Foi, né? Primeira carta aos Coríntios fundamenta aquela comédia. Mas é o riso pelo riso? Não. Tem o riso fundamentado, inclusive fundamentado num dos livros mais lidos no mundo, que é a Bíblia. Sim. Então, a primeira carta aos Coríntios fundamenta a verdadeira comédia da vida privada, que são os órgãos, né, disputando quem vai comandar o corpo humano. Porque assim, o mundo está desgovernado, entende-se que é porque o homem não consegue governar a si próprio. Então, por que não eleger um novo governador, já que o cérebro não está dando conta? E aí o enredo, a história, a trama se desenrola em função disso. Todos os órgãos querendo tomar conta. Querem tomar conta. É uma briga árdua, né? Sim, sim. Muito interessante, eu gostei muito. E, amigo, isso também gerou outras obras, né? Esse ano eu quero publicar 10 livros, um box com 10 obras. São 9 livros de teatro, entre eles uma metodologia por nome... ousado, né? 10 livros? Sim, são 10 livros, cada um com de 5 a 8 peças. Então, eu vou publicar uma média de 50 textos teatrais, divididos nessas 10 obras. Entre as 10... Todos são registrados, essas obras? São registrados em Biblioteca Nacional. Eu tenho cuidado, né, de fazer todo o registro, além das publicações, que a gente monta alguns espetáculos pelo Encena. Então fica o registro, né, em audiovisual, e eu tenho cuidado também de fazer o passo jurídico, de registrar em Biblioteca Nacional, pegar ISBN, pegar código de barra, pegar toda essa parte junto às obras. Entre essas obras surge a metodologia teatral por nome Enfrentar. Essa é uma soma da minha experiência nas escolas, com mais 10 anos de Encena. Então são 20 anos investigando, pesquisando, experimentando. E isso está gerando, na verdade, uma metodologia por nome Enfrentar. Enfrentar a cena para desenvolver a vida. Então olha que ousadia, né? O maranhense, que acabou de abrir uma escola de teatro, vai lançar um método de preparação do ator. E vai muito além. De preparação do ser humano. Bem embasado, né? Sim, muito fundamentado. De preparação do ser humano para qualquer área do conhecimento. Enfrentar situações adversas. Nesse caso, não é apenas para o teatro, mas sim para a vida. Sim, para a vida inteira. No caso, quem adquirir essas obras, né, não vai usar apenas para o teatro, pode usar isso para o dia a dia, para o seu desenvolvimento humano. As peças, por uma carência muito grande que nós temos de dramaturgos brasileiros, né? Já montei muita coisa, mas para elencos grandes tem uma necessidade. Então, de repente, a gente vem suprir parte dessa necessidade com essa ousadia de publicar um box, um case com 10 livros. Você já tem alguma obra sua que algum grupo nacional de São Paulo, Rio, já tenha conversado? Sim, uma equipe de São Paulo, interior de São Paulo, já pediu autorização para montar Romieta e Julieu, uma comédia para apresentar como teatro itinerante. Romieta e Julieu, tá? Uma comédia crítica baseada na obra de Shakespeare, né? E aí eu prontamente autorizei e disse, nem quero 10%, quero só que vocês, né, me mostrem resultados. Né? Então é uma felicidade muito grande. Hoje mesmo, folheando a internet, pesquisando sobre poetas brasileiros, encontro uma foto minha, né, entre outros poetas, sendo trabalhado no interior do estado, do Maranhão, com um projeto de incentivo à leitura. Alguém me marcou, por isso que apareceu ali de imediato, e eu fui ver algo assim tão singelo, né, uma fotografia recortada, algo manuscrito, e falando do valor da leitura, o valor da poesia. Isso e aí me enche de felicidade, Wagner. Maravilha. Agora, a parte, digamos, artística, muito bem, tudo bem, tranquilo. Agora, quando parte para o apoio, né? O governo do Estado, que tipo de apoio o nosso Estado dá para a cultura, de modo geral, especialmente para o teatro? Wagner, é o sonho de toda instituição, né, ser apoiado pelas esferas municipal, estadual, federal ou até mesmo as embaixadas internacionais. E o Encena também tem esse propósito. Mas até hoje nós trabalhamos sem apoio, sem patrocínios, né, sobrevivemos, podemos dizer, de balcão. O que entra mantém o projeto. Inclusive, isso nos mantém dentro da lei de OCIP. Nós mantemos a instituição através dos feitos, né? Dessa troca, o balcão pelo projeto, e aí vamos sobrevivendo. Mas é uma necessidade muito grande da cultura no geral, inclusive a cultura maranhense, que é reconhecida lá fora. Nós precisamos desse amparo. Agora, claro, se ficar esperando com o pires na mão, sem fazer acontecer,
É por isso que algumas instituições morrem logo ao nascer. Então a gente não espera muito, a gente quer que aconteça, a gente busca parcerias. Eu acredito que agora, com o lançamento desses livros, o ensino abrindo em novos estados, o olhar brasileiro voltado para o nosso trabalho, isso abra talvez mais portas, né? Portas e a consciência, né, dos representantes políticos para, de repente, abraçarem o nosso projeto e expandirem, né, para a gratuidade na área pública geral. No próximo bloco eu quero conversar com você, porque quando a gente fala em cultura, a gente fala em educação, né? Sim. E eu vejo que o nosso país está um tanto decadente, né? Eu falo isso, eu acho que com toda a certeza e com tristeza, que a educação no nosso país é decadente não apenas no trato com o professor, mas principalmente com o trato com o aluno. Sim. Né? Porque não se pensa algo mais. Se trabalha a educação, claro, vamos colocar aspas aí, mas a grande educação do Estado, do município, não falo do Estado do Maranhão, tá? Eu falo do Estado como Brasil, ainda se trata a educação como na década de 40 e 50. E talvez pior, porque naquela época se tinha latim, se tinha francês, e as crianças aprendiam latim e francês de verdade. Mas eu quero deixar essa pergunta para você para o próximo bloco. Já já estamos de volta com Personalidade. Banhos de fé, incensos e defumadores, velas variadas, imagens sagradas. Para celebrar junho com alegria e devoção, conte com quem tem santo até no nome. Casas Santo Onofre. Aqui, crer é poder. Estamos de volta com o programa Personalidade, conversando hoje com meu amigo Josué Costa. Ele é professor, ator, publicitário, escritor, poeta, dramaturgo e, claro, também um empreendedor, empresário, né? E a empresa dele hoje é Encena, Instituto Cultural para a Educação Nacional de Arte. A gente falava no bloco anterior sobre quando se fala em arte, se fala em educação. Sim. Né? Como é que você vê hoje a educação? Eu vejo a educação muito incipiente, né? Ainda baseado nos moldes lá da década de 40, né? Do século passado, né? Onde é aquele modelo, você fica lá e eu fico aqui dando bola e você fica lá ouvindo, né? A arte, da maneira que você faz, tem mais interação, né? Sim. A educação é a chave para o futuro, Wagner. Ainda é e será, né? Acredito que para sempre. Então, não se pode deixar... É a base e é o alicerce. Esse trabalho, o senso crítico, a visão de mundo, o poder e a fundamentação para escolher, inclusive os representantes políticos, escolher a profissão que vai desenvolver durante a vida, ter sensibilidade para perceber toda a problemática de mundo, isso vem através dos estudos. Não né? só através a coisa educação. Do mundo, mas talvez tão próximo dele, com a família, com o irmão, com o amigo. Sim, o né? senso no geral. A educação tem esse poder. E nós temos que lançar um olhar cada vez mais carinhoso, mais rebuscado para o poder que a educação tem. E os estados, né, que quiserem se desenvolver financeiramente ou politicamente, não podem esquecer dessa necessidade. E nós aqui, por exemplo, São Luís do Maranhão, nós fomos a Atenas brasileira. Hoje somos apenas brasileiros. Nós fomos, né, o berço dos maiores escritores da literatura, né, nacional. É verdade. Então, e aí hoje se perde isso. As crianças, elas escrevem muito, mas têm receio de dizer que escrevem. Então nós temos um potencial, né, criativo, um potencial artístico muito grande. E nós temos que ter, né, projetos de continuidade que valorizem, né, essa continuidade, que valorizem esse ato de escrever, de criar, de valorizar a cultura. Não só escrever, de fato, né, colocar em prática, mas de falar, porque a gente perdeu essa, né? Tu és, né? Hoje você tem muito a coisa do... eu não falo isso porque, primeiro, que é careta falar assim. Sim, agora a falta de leitura. Né? Virou careta, né? Eu tenho que falar errado porque todo mundo fala errado, inclusive nas redes sociais. Exatamente por causa das redes sociais, né? Tudo está muito imediatista, a comunicação está acelerada. As pessoas precisam resumir o que querem dizer para poder contarem mais coisas. Isso tem sido uma preocupação. Então, a presença o tempo todo na telinha do celular ou do computador
né, tem feito com que as crianças não leiam obras. Você sabe que a profissão de jornalista, quando você não tinha os meios para gravar, se escrevia através de palavras iniciais, letras iniciais de cada palavra, para você não perder. O cara está falando aqui, você está escrevendo, você não tem tempo de escrever na mesma velocidade que se fala. Sim. Né? Mesmo assim, não se perdia, né? Essa maneira. Eu abreviei, mas depois eu vou traduzir e colocar da maneira correta no jornal, na revista, né? Até mesmo no rádio, na TV. Me parece que o que se fez agora com a rede social foi um retrocesso disso, né? Se você dizer, olha, gente, tudo bem, na rede social a gente tem que falar isso. Só que parece que vira tão verdade que as pessoas começam a escrever nas teses, não é tese, mas eu digo assim, no Enem, por exemplo, sim, é uma barbaridade. Muita coisa errada. Uma barbaridade que se vê lá, porque no dia a dia o contato dele é com aquela maneira de escrever, errado, né? E aí... Enquanto a tecnologia evolui, o homem, de certa forma, reduz a sua capacidade de lidar com essa tecnologia. Eu acho que é isso. A questão da linguagem, não só a linguagem fisiológica, mas a questão da linguagem oral. Né? A fundamentação daquilo que se vai dizer, se tem perdido muito. Eu acho que isso, inclusive, se perde mais, porque se deixa de conversar, estão aqui do lado aqui, conversando via WhatsApp e não trocando olhares e conversando, né, o tete a tete, falando, sim. Verbalizando isso. Então, eu acho que está perdendo. Mas voltando à nossa inicial aqui da educação, que tudo isso é educação, você vê que a educação não evoluiu, aquela educação tradicional não evoluiu, porque a tua parte da educação é uma educação que nem todos têm acesso, né? Seria muito bom se o menino da escola pública tivesse acesso ao tipo de produto que você oferece. Porque, com certeza, ele teria, talvez, a mesma oportunidade que o aluno de uma escola particular, por exemplo, das que você dá aula, que você tem esse produto lá, para oferecer mais esse modelo de educação para os alunos. É preciso que outras ferramentas surjam para agregar valores, né, no sistema tradicional de educação. O teatro só é mais uma ferramenta, né, que alguns usam com criatividade, com pesquisa, com fundamentação, mas muitas outras técnicas precisam surgir e a educação precisa amparar essas técnicas para continuar, né, ensinando com maestria. E que os políticos, né, que são quem comanda esse país, né, comecem a olhar para isso, porque não resolve só a matemática lá, aquela matemática que eu nem conheço mais, aquela matemática que se dá hoje, não sei se você conhece, a matemática que é ensinada hoje na escola eu não conheço mais, na minha época não era assim. Dizem que desenvolve muito, né? Mas eu acho que o teatro, que essa questão do ser humano desenvolve mais ainda o teu cognitivo. Sim, na verdade a arte como um todo, né? A poesia, o teatro, a dança, a música. Sim. E o Encena tem feito essa pesquisa na área de teatro, dança, música, oratória, televisão, cinema. E a pesquisa ela é vasta, ela continua, né? Ela é incansável. Tudo isso para agregar valores nas áreas artísticas, nas áreas educativas e áreas afins. Melhorar o né? ser humano. Como um todo, né? Essa é a nossa tentativa, esse é o nosso sonho. Conversei aqui com Josué Costa, um professor, um ator de qualidade, um publicitário excelente, tem ótimas ideias, poeta, escritor, dramaturgo e empresário. Falar em empresário, eu queria que você falasse ao seu público em casa e desse o endereço e o telefone do Encena para quem quiser, né, as escolas quiserem, as pessoas que quiserem, tiver esse sonho de não apenas ser ator, mas atuar e se soltar. Sim, o Encena é uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público. Nós somos reconhecidos pelos Ministérios do Trabalho, Educação, Cultura, Justiça e fundamentamos toda a nossa prática teatral em pesquisas intensas. Então, separamos as turmas com crianças, adolescentes, adultos, idosos. E nas várias áreas, temos a dança de salão, temos o cinema, a TV, a oratória e outros cursos. Aquele que estiver interessado, nos procure na Avenida Colares Moreira, no Renascença, né? O nosso telefone é 3235-3697 para os interessados e certamente serão atendidos, recebidos com muito, muito carinho. E será um prazer, né, contar com vocês nesse projeto audacioso que é o Encena. Parabéns e boa sorte, amigo. Muito obrigado, sempre. Tá? Sempre bom conversar contigo, Wagner. Muito obrigado. Abraço imenso. Obrigado. E para você que ficou com a gente até agora, se você desejar mandar uma pauta para a gente, é muito fácil. Mande para tv.alternativa@hotmail.com.
Obrigado e até o próximo programa.